O ministro do Turismo, Celso Sabino, avalia a ida para o Republicanos em meio ao processo de expulsão do União Brasil. Assunto para Vitória Bel, chegando com os detalhes. O ministro se reuniu com o presidente da legenda, é isso? Bateu o martelo, já é alguma coisa? É o caminho que ele pode seguir a partir de agora? Boa noite, bem-vinda, Vitória. Olá, Tiago. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Nada decidido ainda. O ministro Celso Sabino está avaliando a possibilidade de ir para o Republicanos, assim como o presidente do partido, Marcos Pereira, também está avaliando tentar atrair um convite oficial para Celso Sabino, que não foi feito ainda, mas eles se reuniram ontem, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, no gabinete do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, justamente para tentar alinhar uma possibilidade de Celso Sabino ir para o partido. Vamos lembrar que Sabino vai ficar sem partido em breve, já que ele está sendo expulso do União Brasil, né? Foi iniciado um processo de expulsão de Celso Sabino do União Brasil, que deve levar aí alguns meses, mas o ministro já se prepara já para ver qual a legenda que ele pretende disputar as eleições do ano que vem. Ele que deve ser candidato ao Senado e quer estar no palanque de Lula, quer ser um candidato ao Senado do presidente Lula. Ele que é do Pará, então, portanto, seria o candidato ao senador pelo Pará, ao lado do governador Helder Barbalho, do MDB, que é, claro, a primeira opção ali na chapa de Lula no Pará para ser o candidato ao Senado. Celso Sabino ocuparia ali a segunda posição nessa chapa ao Senado, lembrando que nesse ano serão 2 senadores por estado, então teria vaga para os 2. O Marcos Pereira, no entanto, deve estar avaliando ainda, de acordo com os aliados dele, diversas situações, principalmente envolvendo o governador Tarcísio de Freitas. Por quê? Se Tarcísio de Freitas continuar indo para a reeleição ao governo do estado de São Paulo, não disputar a presidência, não tem problema nenhum. O Republicanos vai poder liberar os seus diretórios regionais e Celso Sabino, lá no Pará, vai poder subir no palanque de Lula. O problema é, se Tarcísio de Freitas decidir ser candidato à presidência no ano que vem e for pelo Republicanos, aí a coisa complica um pouco mais, porque o Republicanos terá que dar uma ordem, né, na direção nacional, de cima para baixo, para que todos os diretórios apoiem o candidato que vai ser da própria legenda, né? Se Tarcísio de Freitas for candidato e permanecer no Republicanos. Então esse é o cenário também que Marcos Pereira está avaliando e Celso Sabino está avaliando também se realmente vale a pena ele correr esse risco, ir para o Republicanos, ou se vale a pena ele ir para um outro partido, PSD, talvez ter menos protagonismo, mas ter mais segurança de que ele pode ser um candidato ao Senado em outra legenda. A gente lembra que Celso Sabino está sendo expulso do União Brasil por justamente ter escolhido permanecer no governo Lula, na esplanada dos ministérios. O União Brasil tinha dado um ultimato para Celso Sabino: ou ele permanecia no governo, ou ele permanecia no partido. Celso Sabino escolheu por Lula, então foi aberto o processo de expulsão dele do partido. Isso, diferentemente do União Brasil, o Republicanos não faz questão de que seus filiados deixem os cargos no governo Lula. Inclusive, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já faz parte da esplanada dos ministérios e é do Republicanos. O que a direção nacional do Republicanos fala é que são escolhas pessoais dos ministros, daqueles que ocupam cargos no governo Lula, e mais o partido segue independente no Congresso Nacional. Isso não quer dizer que o partido vai se alinhar à base governista. E também tem um cenário diferente, porque a relação entre o Marcos Pereira e o Lula é mais cordial do que a relação entre o Lula e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, né? Vamos lembrar que Lula chegou a fazer ataques frontais a Antônio Rueda e vice-versa. Então, o clima entre os dois, entre o Planalto e o União Brasil, pesou um pouco, o que levou também o presidente da legenda, Antônio Rueda, a tomar essa decisão de ultimato. Tiago. Relação dos partidos, mas já pensando em 2026. Ele estaria só adiando um problema para o ano que vem. De qualquer forma, você está atenta, Vitória Bel, aos bastidores. Você volta daqui a pouquinho. Girando os nossos comentaristas, Kobayashi, você concorda que seria só o adiamento de um problema caso o governador Tarcísio saísse para a presidência da República? Aí o ministro vai ter que tomar uma outra decisão?
A questão é que o ministro não precisa correr para se filiar em um partido tão imediatamente assim, principalmente se continuar no ministério. Ele precisaria, de repente, quando se descompatibilizasse do cargo, voltando, eu não sei se o Celso Sabino tem ou não tem cadeira de deputado, se tiver, precisaria não necessariamente imediatamente, mas precisaria pensar para se manter ali deputado e disputando a algum cargo eletivo. Mas a questão é que, por que ele não vai, então, para um dos partidos da base do governo, efetivamente da base do governo? Por que ele não vai para o partido do próprio presidente? Lembrando que o Helder Barbalho, que é o que será o principal candidato ao Senado lá no estado do Pará, apoiado pelo presidente Lula, não é do PT, ele é do MDB, então teria espaço do próprio PT para uma disputa ao Senado. Isso poderia, de alguma maneira, colocar ali em alguma pressão o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que estaria fazendo parte dessa grande coalizão centro-direita de oposição ao presidente Lula em 2026. Então, eu não acredito que de imediato Celso Sabino já escolha um desses partidos, e principalmente um partido que pode ter um presidenciável no ano que vem. Se o ministro ligasse no seu QG político aí no Rio de Janeiro e perguntasse: Dora, eu troco ou não troco de partido? Qual o seu conselho? Eu não daria o conselho nenhum, hein, Dora? Eu acho que provavelmente não daria o conselho, porque eu acho que ele não precisa, né? É esperto o suficiente para tomar a melhor decisão. Ele está cavaleiro, está ótimo. Também, se o União Brasil não quiser, ele indo para outro partido, então pode amenizar, de repente, a situação, a gente não sabe. Dentro do União Brasil, tudo pode mudar. Ele pode ir para o Republicanos, mas se tiver essa circunstância, ele vai para outro partido. Tem Vitória, trouxe aí, tem o PSD do Kassab. Agora, Coba, você já sabe a resposta, claro que eu senti a ironia na sua questão, né? Por que ele não vai, então, para a base do governo? E você sabe a resposta, porque ele não é de esquerda e porque, localmente, os partidos mais alinhados à centro-esquerda e à esquerda, obviamente, não quereriam ter o Celso Sabino nas suas fileiras, mas acho que ele não vai ter a menor dificuldade de sair do ministério, sair da esplanada para encontrar um partido qualquer que seja. Só o tempo vai dizer.